Ao ver essa árvore aqui, me lembrou uma coisa que eu tenho que ter na vida, que eu preciso ter. Resiliência. Fé e resiliência sempre. Você não morde não, caramelo? Tem um cachorrinho ali. Fui ali no clínica, passei aqui pelo shopping, que eu passo pelo São Judas. Decidi sentar aqui pra fazer um vídeo rapidinho sobre a ver com fé. Eu vou tentar ser bem breve, porque a memória do meu celular é meio curta e às vezes eu fico andando em círculo, né, falando muitos detalhes e acabo demorando ir direto ao assunto, mas eu estou treinando o meu cérebro para isso. Enfim, então a discussão né, ficou o Papa Francisco organizou uma reunião, né, convocou uma reunião com o clero para discutir diversas coisas sobre o futuro da igreja, as mudanças, né, que pode ter na igreja católica, inclusive mulheres solicitando, fazendo movimentos, né, para ter o sacerdócio feminino. Eu tinha pensado sobre isso algum tempo atrás. Eu pensei, nossa, realmente não tem uma mulher assim, sacerdote, né? E aconteceu de eu ver na TV sobre isso. E diversas coisas, como a bênção, um tema muito polêmico, que é a bênção da união homoafetiva. Olha, eu não vou opinar muito sobre isso, na questão das leis, né? Não vou opinar muito sobre isso, mas eu não sou assim ninguém importante, eu sou só uma anônima, mas pelo o entendimento que eu tenho, assim, porque eu já passei, já tenho uma certa experiência, não que eu seja alguma coisa, ou que eu seja algo, ou que eu seja melhor que ninguém por isso, mas o entendimento que eu tenho sobre a fé, sobre muito tempo também que eu já li a Bíblia, que já participei de outras igrejas, inclusive evangélicas, e sobre isso, sobre a bênção, né? Bom, estão pedindo a bênção além das questões das leis. Eu sei até onde, né, até onde tem limite, né? Ou seja, tem limite, a homofobia tem limite com relação à bênção de Deus, ou seja, Deus ele vai barrar o seu braço, né, para abençoar alguém. Eu vou tirar a união sobre a união de casamento, né, homoafetivo. Eu estou dizendo a bênção de Deus em geral, né? Eu vou deixar isso para assim, é um tema mais polêmico para discutir talvez mais na frente, que eu tiver mais memória e mais assim, né, homoafetivo. Eu estou dizendo a bênção de Deus em geral, né? Eu vou deixar isso para assim, é um tema mais polêmico para discutir talvez mais na frente, que eu tiver mais memória e mais assim, mais entendimento sobre isso. Às vezes não é nem questão de entendimento sobre isso, é quando eu né, assim, decidi me opinar mesmo sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que eu estou falando sobre a bênção, né? Voltando da clínica ali de Todos, próximo ao HU, eu passei aqui, na verdade, voltando pelo São Judas e dei de cara com esse cachorrinho aqui. Olha aqui. Eu dei de cara com esse cachorrinho aqui de rua, aos arredores do shopping. Ele tá todo machucado, olha só. O olho cego. Como eu ia falando sobre a bênção de Deus. É umas coisas que eu questiono. Tipo, quando as pessoas vão ao culto, à igreja católica, evangélica, eu acho Deus, ele não para a mão dele. Tipo, se uma pessoa, uma prostituta, pedir uma graça, um viciado, ou, né, as pessoas, no caso da homofobia, um gay, qualquer pessoa gay, lésbica, pode ser curado, pode receber uma bênção, uma oração que eles fazem, eles podem receber uma bênção, pode receber uma porta de emprego, uma cura, né? Deus não fechou a mão para curar, Deus não fechou a mão porque Ele não faz acepção de pessoas, Ele não fechou a mão para abençoar, quer dizer então que Ele só vai dar uma cura, Ele só vai abrir as bênçãos dEle, Ele dá bênçãos sem medidas. Ele não disse a quem ou a que tipo de pessoas, as perfeitas, as santas, né? As que têm comportamento perfeito, não. Para abençoar, ele curou a prostituta, ele curou a mulher hemorrágica, ele curou né, que as pessoas que viviam à margem da sociedade, que as pessoas rejeitavam, os leprosos. Então ele não fechou a mão dele para abençoar.
Ele não fechou a mão dele, quer dizer que ele vai para abençoar, ele abençoa uma pessoa porque ele é homoafetivo, porque ele é gay, porque ele é trans. Aí ele está clamando por uma cura, por um ente querido no hospital. Ele não vai ser curado, ele não vai ser abençoado porque é gay, porque é trans. Eu acho que embora eu sou hétero, né? Eu olho por esse lado, eu questiono por esse lado. Deus, ele não vai deixar de evitar, não, aquele ali não vai, um ente querido dele não vai ser abençoado porque ele veste de mulher. Ele não vai receber uma porta de emprego porque é lésbica, porque é gay, porque é trans, entendeu? Nesse sentido, sobre a bênção de Deus, eu acredito que Deus, ele não barra a mão dele para abençoar. Independente de negro, pobre, rico, prostituta, gay, lésbica, ele não barra a mão dele para abençoar. Entendeu? Nesse sentido, a bênção de Deus é ilimitada e ele não faz acepção de pessoas. Nesse quesito, eu entendo dessa forma, sobre a bênção de Deus. Então, independente da decisão do Papa Francisco, eu vou continuar na Igreja Católica. Eu sei que é um tema muito polêmico, né? A bênção de casais homoafetivos e tal, é um tema muito polêmico e que com certeza, né, tem a tendência a causar divisão na igreja, de certa forma, como a própria política em si causou. A política mesmo causou divisão, um pouco de divisão nas igrejas católicas, tanto evangélicas como católicas. Eu sei que vai ser um tema muito polêmico, mas independente da decisão do Papa, eu vou permanecer na Igreja Católica. Eu vou permanecer exercitando a minha fé, fazendo minhas orações, meus exercícios de fé, lendo minha Bíblia e continuando as minhas práticas, né, aí no catolicismo. Embora eu respeite também os cristãos, respeito outras religiões, outras culturas, né, sou super a favor da tolerância mas eu sei que vai ser muito polêmico, mas porém, eu vou permanecer, né, continuando seguindo com as minhas práticas. Isso não vai influenciar no meu segmento, não vai influenciar na minha fé. Às vezes a pessoa, né, vai ficar estranha, a pessoa então afastada da igreja por causa disso, né? Assim, eu não sei, é algo muito polêmico, como eu disse, mas eu já expliquei o que eu acho a respeito da bênção, né, o que eu entendo a respeito da bênção de Deus, e que ele não barra a sua mão e ele não faz acepção de pessoas para abençoar. Isso é certo, né, porque eu tenho buscado muita intimidade com Deus e é dessa forma que o Espírito Santo tem me dado sabedoria para compreender essas coisas. Outra coisa que está muito estranha na igreja é porque as pessoas estão pegando opiniões que devem ser consideradas, em particular, em detalhes, como diz, uma particularidade da pessoa. Por exemplo, eu sou contra o aborto, eu sou super contra o aborto, né? Quando eu tive meu filho mesmo, eu optei pela vida, eu decidi optar pela vida, embora a pressão ao redor contribuísse para que fosse o contrário, e eu optei pela vida. Então, eu não posso, posso ser a favor da vida, com certeza, contra o aborto, posso ser contra a discriminação, descriminalização, a liberação das drogas, mas não tem nada a ver eu ter votado em partido A ou partido B. Eu não estou entendendo essa confusão que está na igreja. Nas igrejas as pessoas já vêm com combo, né? Então, para você, checklist, para você, se você é a favor do aborto, você... Outro sinalzinho de checklist, você ser contra a liberação das drogas, então você tem que ser contra na concepção deles, né? De alguns grupos nas igrejas você tem que ser contra o mal do comunismo. Estão demonizando o comunismo, né? Como se fosse, como se não estivesse defendendo um outro partido. Então eu acredito que não tem nada a ver isso. O próprio Papa Francisco falou que não tem nada a ver discussão política. Então, o fato da pessoa ter votado em partido A, né, o partido B, então é porque minha opinião é essa sobre aborto, então porque minha opinião é essa sobre liberação das drogas. Isso não tem nada a ver, partidarismo político é uma coisa. E com certeza, essas postagens que estão divulgando, inserindo como se fosse um combo, né, que para você provar que você é a favor da vida, para você provar que você... para você demonstrar que você é contra a discriminação das drogas, você tem que ser contra, igual já pediram até em intenções na igreja, que eu achei um absurdo. Eu cheguei assim na igreja, eu estranhei, né? Eu falei assim, meu Deus,
Eu não acredito, eu não tô entendendo isso. É que a pessoa leu na Bíblia, já leu, assim, vou até com todo respeito, né, das igrejas que eu sigo e tudo, que eu frequento. Mas assim, eu fiquei assim, meio cheio de interrogação na cabeça. Colocaram assim, contra o mal do comunismo. É uma intenção da Santa Missa. Então eu achei assim, o comunismo em si tem a ver com partidarismo, tem a ver com a questão da a favor da partilha, a questão igualitária também, inclusive, mas assim, estão pegando um sensacionalismo ideológico em cima de uma ideologia. Na verdade é isso, um sensacionalismo ideológico em cima de uma outra ideologia e está jogando o cristianismo ali no meio. Eu acho que não tem nada a ver, porque então se eu ser contra esse que eles estão declarando, demonizando como mal, então eu vou ter que ser a favor de uma certa pessoa, um certo governo, que tinham pessoas inseridas no seu ministério, no seu sistema de governo, fãs, né, pessoas fanáticas pelo nazismo. A pessoa que, né, Hitler, ou seja, o ícone, o líder do nazismo foi Hitler, que exterminou diversos judeus, e Jesus da raça dos judeus. Então, assim, quando você fala de banir, ou você está assim, querendo dizer que tal sistema de governo está demonizando certo sistema de governo, então você automaticamente está abraçando o outro partidarismo político. Eu vejo dessa forma. Eu vejo dessa forma e ninguém me convence do contrário, entendeu? Então quer dizer que nós vamos ter que nos confessar, né? Porque votou em fulano, vai ter que tudo fazer fila lá no padre para confessar, porque votou em partido A. Votou em certo presidente, vai ter que confessar, porque é pecado, né? Porque está demonizado agora um sistema de governo. Então, assim, se você está demonizando um, tem que demonizar os dois, então, né? Porque, de certa forma, você está abraçando. As pessoas que estão contra um sistema, ele está, com certeza, aquele que não aceitou, que está frustrado, né? Inclusive, que um sistema anterior voltado para que tinha fábrica de fake news, quando o diabo é o pai da mentira, e quando eu disse, né, teve pessoas racistas com discursos de ódio, e se eu não gosto muito de discutir política, eu não queria ter que né, me posicionar sobre isso, porque eu já tenho muitos problemas pessoais, inclusive de saúde. Mas, só que é uma coisa que está me incomodando muito, é uma coisa que está me incomodando ver no Instagram, né, que ele está, com certeza, aquele que não aceitou, que está frustrado, né, inclusive que um sistema anterior voltado para que tinha fábrica de fake news, quando o diabo é o pai da mentira, e quando eu disse, né, teve pessoas racistas com discursos de ódio, e se eu não gosto muito de discutir política, eu não queria ter que né, me posicionar sobre isso, porque eu já tenho muitos problemas pessoais, inclusive de saúde. Mas, só que é uma coisa que está me incomodando muito, é uma coisa que está me incomodando ver no Instagram, né, cantores, pessoas assim da mídia, assim, católicos mesmo, né, tanto evangélicos como católicos, que tá... Ou seja, quem é que me garante e com certeza ninguém muda, assim, eu não consigo pensar o contrário, e quem garante que está por trás dessas postagens, dessas divulgações, exatamente aqueles que se frustraram, os que foram, né, deram por perdido aí a eleição anterior. Então, se você vai demonizar um partido, não combina inserir um partidarismo político com opiniões, que qualquer governo que entrar pode decretar uma lei ou outra lei ou diversas leis. O Estado é considerado laico, né, de certa forma, embora as decisões políticas influenciam, inclusive no cristianismo, porque somos civis e cidadãos. Porém, pessoas influentes, né, inclusive eu perdi 2 contas minhas, eu não sei, eu acredito que pode ter a ver com isso, porque eu cheguei a questionar sobre isso. Embora eu não seja, como eu disse, eu não seja ninguém importante, né, talvez anônima das anônimas, mas assim, como eu cheguei, depois passou um certo tempo, perdi 2 contas minhas, eu expliquei sobre isso aí nas páginas que eu tenho. Aí tem um canal Ativista de Cristo na Comunhão dos Santos, My Religião Católica, pjtsec.s.
e tem os outros perfis meus que eu não tô lembrando no momento, tá dando uns brancos de vez em quando. Enfim, me incomodou muito ver pessoas inserindo partidarismo político em questões ou decisões que podem depender ou não, a nossa opinião depender ou não de se você votou em partido A ou se você votou em partido B. Inclusive, por falar em Israel, né, lamentavelmente, mais uma guerra, né, já bastasse da Ucrânia, infelizmente, é algo lamentável, algo muito triste, né, já não bastasse aí tudo que a gente, né, tem vivido aí no mundo, além da pandemia, já tem a guerra da Ucrânia e tudo, agora sim, mais uma guerra, né, mas aí, lamentavelmente, e assim, né, meus mais sinceros e pêsames, luto, né, pelas todas as vidas que estão perdendo, que são, né, sendo perecidas aí no mundo, com mais uma vez mais algo preocupante, mais algo grave acontecendo no mundo. E outra coisa sobre inserir partidarismos nas igrejas, a gente tem que ter cuidado também com o farisaísmo, porque as pessoas que Jesus ele era bem, não vou dizer que assim, em todas as letras que era comunista, porém algumas na questão da igualdade, né, do sistema, da questão igualitária, assim, ele poderia dizer que se assemelhava no quesito de como que eu posso dizer, de olhar, né, assim, pelos mais fracos, pelos mais pobres, pelos excluídos da sociedade. E assim, o que dá a impressão que o que é o contrário né, se for olhar partidarismo, essa questão, então a gente tem que ter muito cuidado com o farisaísmo, porque o farisaísmo vai desprezar os pobres, vai desprezar os fracos, vai desprezar os que têm menos poder aquisitivo, entendeu? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente os que se declaram cristãos, né? Porque assim, aí vem a opinião pra gente ser a favor da partilha, né? Olhar pelo, não precisa ser comunista, pode ser cristão. Só que a gente tem que ter muito cuidado, porque hoje em dia o título de cristão não está tão honroso assim. Cristo, a gente, né, com certeza deve seguir, com certeza buscar o caminho da fé, da salvação. Jesus, né, tudo na minha vida, Deus é tudo em primeiro lugar. E as minhas práticas de fé, porque eu sou católica, eu acredito na intercessão dos santos, na comunhão de anjos e santos e no Cristo Eucarístico, na consagração da Eucaristia. Então a gente tem que ter muito cuidado com o farisaísmo, que pode ser a aversão a isso, né? Que pode ser a aversão dos desamparados, a aversão dos mais fracos, dos marginalizados, pode ser o farisaísmo. Então a gente tem que ter cuidado com esse negócio de partidarismo político, e não é só basta ser cristão para se preocupar, não, porque hoje em dia se questiona muito ser cristão, porque depois de toda essa eleição, dessa última eleição no Brasil, eu questiono muito cristãos, tipos de cristãos, aí a subdivisão de cristãos, o que é ser cristão, alguns falassem até de ser cristão até muda de religião, porque ou vai ser budista, ou vai ser, né, espírita, porque tá muito a desejar, né, depois das eleições, inclusive durante e depois, essa questão de ser ou ser cristão. Então, assim, a gente não tem só que bater no peito e levantar a cabeça, eu não sou como aquele. Tomar cuidado, bater no peito e dizer eu não sou como esses, né, os fariseus e doutores da lei hipócritas. Enfim, já falei demais, então é isso, essa é a minha opinião, é dessa forma que eu penso e ninguém me convence do contrário. O partidarismo político nas igrejas não combina com o cristianismo. Pensei que aquilo ali era uma coxinha gigante. Tô meio com fome, já tô vendo coisas. Agora eu tô chegando aqui em casa, próximo ao supermercado de Lefal, que fica perto do meu bairro. E outra coisa que eu esqueci de dizer, aí eu venho a pé, né, também, e venho ali pelo São Judas e aproveito e venho rezando o rosário, fazendo as minhas orações, texto, dá tempo para rezar o rosário. E inclusive sobre isso, até as pessoas também estão confundindo as coisas, porque sobre isso que eu falei de postagens anticomunistas, aí as pessoas estão dizendo, porque você não, se você comentar às vezes se opondo ou contestando, né, vão dizer, é porque você não reza o rosário, é porque você tem que se entregar ao amor de Deus, ao amor de Cristo, ao amor de Jesus, enfim. Eu tenho certeza que eu
já me lancei faz, né, muito tempo, desde um processo de muito sofrimento, muita coisa assim, que aconteceu, que tem acontecido na minha vida, né, em geral, tudo, muitas dificuldades, e eu tenho sim me agarrado com todas as minhas forças no amor de Deus, no amor de Jesus, na intercessão de Nossa Senhora. E então as pessoas estão, né, ficando assim, igual eu falei, o farisaísmo mesmo tomando conta, que eu não sou como essas pessoas, porque eu busco, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Aliás, eu não devia nem ficar me defendendo, né, falar, eu rezo, nem ficar me justificando não, porque inclusive eu até fiz uma postagem colocando assim, eu levanto às 5h30 para orar, mas desnecessário, né, às vezes também posso ter outros horários, outros de oração que eu faço, meus hábitos de oração, vigílias, ou às vezes posso até acordar às 3 da manhã também, mas eu não preciso ficar me defendendo, né, para me justificar que eu pratico a minha fé, que eu exerço a minha fé, para ter que me explicar por causa de partidarismo político, por causa de politicagem, ter que me justificar o porquê que eu sou, deixo de ser, ou comunista, se eu pratico a fé, se eu estou fora ou dentro da fé, porque se eu sou contra essa opinião aqui política, é porque eu não estou praticando a fé, porque eu não estou buscando a Deus, é porque eu estou do lado do mal. Infelizmente, tem acontecido isso também na igreja, né? Nas igrejas tem acontecido isso. E outra coisa, a defesa da vida também está, com certeza, né? Uma criança inocente que é ali vulnerável e que infelizmente muitas mães decidem por, né, também não vou entrar nessa discussão que é meio polêmica às vezes para quem no caso de estupro, de caso de risco de vida também dá um debate sobre isso, né? Mas enfim, eu sou sempre a favor da vida, né? Sou a favor da vida e assim, embora envolva outros discursos, como eu estou dizendo, porém, então, já que é assim também, a gente defende a vida, se a vida precisa ser defendida em geral, né? E quanto principalmente de uma criança, de um ser inocente. Mas quantas pessoas foram torturadas, maltratadas, né? No anticomunismo e com certeza muitas mulheres, até mulheres grávidas também, né? Quantas pessoas foram, e aí pessoas com certa inclinação política também, que deram a entender que também era como fãs, né, que exterminou milhões de judeus. Enfim, eu não vejo só aquela coisa ali, aquela fórmula pronta, né, aquele combo, aquela coisa. Eu vejo que pode estar por trás, ou pode estar, né, os lobos disfarçados de cordeiros. Enfim, é isso. Não vou falar mais sobre isso, porque também às vezes me estressa um pouquinho, eu começo a ficar meio assim ansiosa. Minha mente tem um limite também para algumas coisas. Tem um certo limite para certas coisas. Então, no passar disso, eu começo a me exaltar, né, a falar alto, a ficar nervosa, a falar compulsivamente. Então é melhor parar por aqui. Canal Ativista de Cristo na Comunhão dos Santos. Se inscreve, dá um like e ativa o sininho para receber as notificações. Tchau, tchau. Tem a página Face Ativista de Cristo na Comunhão dos Santos, Instagram My Religion, eu católica pjtsec.s, que é um projeto que eu tenho. Eu disse sobre comunicar o controle de zoonoses, é porque eles estavam fazendo um trabalho antes de